Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 87 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma semana, em mais uma jornada. Hoje a gente vai falar, claro, do jogo da semana 2, Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, de um jeito bem profundo, cara. Para fazer toda essa análise aqui comigo, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Esse jogo foi uma lástima, uma verdadeira lástima, só tenho isso a dizer. Tá aqui também com a gente seu Zé Brasiliano. Tudo bem, Zé? Beleza, Danilo? Só sou eu que tenho a impressão que os Steelers vivem em um loop, porque parece que as mesmas coisas acontecem todo ano. Só sou eu que penso assim ou não? E vivendo com a gente também esse dia da marmota, seu Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. E aí, pessoal, sem muita satisfação para falar sobre esse episódio de hoje. O Zé pegou a introdução que eu daria. Vivemos presos em um eterno looping e eu não sei mais o que falar ou descrever sobre esse tipo de atuação. Mas vamos lá. Vamos lá, vou aproveitar o clima desse episódio e trazer aqui pro começo, uma vez na vida a gente tem que dar uma mudada. Os nossos recados tradicionais, segue lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, @BlackYellowBR, para se manter informado sobre tudo que cerca a nossa franquia. E olha, hoje teve muita coisa para você se manter informado. Você vai entrar fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir todo o conteúdo que a gente gera sobre o Pittsburgh Steelers. E você que é um ouvinte desse podcast, assina o feed, tem um link no post do episódio, ou se você ouvir pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e uma avaliação para que mais e mais ouvintes cheguem até esse conteúdo. O jogo foi tão ruim que o Zé caiu, cara. Sensação. Mas já? Que sensação maravilhosa, vamos lá. Kansas City Chiefs 42, Pittsburgh Steelers 37 no Heinz Field, semana 2. Vamos começar aqui dando destaques dessa partida, porque a gente não pode deixar de falar dela, apesar da situação. Então, Germano, o que você tem de destaque para trazer pra gente? Bom, primeiro que o Zé voltou pra chamada, né? Agora, destaque da partida, não tem como não falar do Big Ben, né? Que após uma atuação muito ruim no jogo contra os Browns, ele deu a volta por cima, quer dizer, exceto no primeiro quarto, né? Porque o primeiro quarto foi, assim, um jogo à parte. Inclusive, eu acho que foi o pior quarto que eu já vi desde que eu acompanho os Steelers. Então, bota aí uns 7, 8 anos, foi o pior quarto que eu já vi. Mas enfim, o Big Ben jogou bem, 3 TDs, mais um corrido, errou alguns passes, ok, os passes saíram um pouco mais fracos do que deveriam, mas no geral ele foi bem. Então, meu destaque inicial, meu destaque rápido da partida vai para ele hoje. Zé, quem é que você destaca de Steelers e Chiefs? Um destaque positivo para manter a energia lá no alto. Tem que ser diferente do Big Ben ou pode ser no Big Ben também? Porque pode ser o Big Ben, é o seu destaque. Não, coloca pra diferente. Nosso garoto prodígio aí das redes sociais, Juju, tá brilhando. A eficiência tá sendo o nosso wide receiver, né, nesse começo, porque como a gente vai falar mais na frente aí, o que é o número 1 tá meio frustrado nesse começo de temporada, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. Juju é o meu destaque. Isso, Juju foram 19 passes em sua direção, 13 recepções, 121 jardas e um touchdown. Ricardo, quem é que você destaca do nosso jogo contra o Chiefs? No início do jogo eu até direcionei críticas para essa unidade, mas no primeiro quarto, como o Germano bem falou, acredito que ninguém estava dentro do rumo ainda, então meu destaque, de forma geral na partida, também já falou do Big Ben e Juju, eu vou deixar para linha ofensiva. Não é todo dia que Big Ben... Não é todo dia, né? Big Ben nos últimos anos já virou quase tendência para ele. Lançou 60 bolas, a linha ofensiva no pass protection
só cedeu um sack para ele e só 3 quarterback hits. Sempre tem o mérito da unidade por trás dessas performances maravilhosas do Big Ben, mas que infelizmente ao final do dia acaba não trazendo a vitória pra gente. O destaque fica para eles. Pois é, pra não deixar passar em branco, meu destaque vai pra solidez que foi mostrada por Jesse James nessa partida. Depois de críticas até aqui que a gente fez, de ele no máximo jogar como um tight end 2, ele foi lá e todos os 5 passes na direção dele foram recepções para 138 jardas e 1 touchdown. Não dá para esperar muito mais do que isso de um tight end, né? De um tight end que não seja um dos da prateleira lá dos elite. Rapaz, eu acho que a gente nunca falou tão rápido dos pontos positivos de uma partida. Eu tenho até medo disso, na verdade. Agora, meus amigos, é a hora que a gente começa o que eu vou chamar de a sessão do descarrego. Quando você começa com um empate contra o Browns e na sequência vem o Kansas City Chiefs, você imagina que vai se repetir o que vem acontecendo nos últimos anos. Sabe a seleção brasileira quando enfrenta o Chile? Tá em crise, chama o Chile? Era isso que a gente vinha fazendo com o Chiefs. A gente lembrou na semana passada, tomava uma surra absurda na semana anterior, enfrentava o Chiefs, ficava tudo bem e ganhava tranquilo pra garantir o rumo para esta temporada. Dessa vez não foi o que aconteceu. A gente teve um ataque que a gente criticou bastante na semana passada. De certa forma, ele deu resposta. 37 pontos marcados. Não é todo dia que você vai fazer 37 pontos. Ou é todo dia que você vai fazer 37 pontos com um ataque desse, mas não vai ser com derrota. Então, repetindo mais ou menos o que a gente viu daqueles Steelers e Jaguars dos playoffs do ano passado, a gente fez muito ponto, mas não teve condição nenhuma de segurar o ataque adversário. E é um ataque adversário que, apesar de explosivo, que apesar de estar demonstrando estar entre os melhores ataques da liga, é um quarterback basicamente calouro. O Pat Mahomes só tinha disputado uma partida antes dessa temporada e foi uma semana 17 do ano passado, que era para poupar o Alex Smith, que era o titular para os playoffs. Esse ano ele assumiu a vaga de titular. Em 2 partidas ele vem com 10 touchdowns somados. 6 deles contra o Pittsburgh Steelers. E aí é que a gente vai começar a descarregar aqui contra o time que não rendeu absolutamente nada contra o Chiefs. O que advoga também em favor do ataque é que não produziu turnover, né? Que foi o maior problema da semana passada, a causa da derrota, basicamente, da derrota não, do empate. E não produziu turnover, né? Big Ben lançou, foram 37 pontos sem turnovers e a gente conseguiu perder o jogo. É um ponto positivo que acaba se tornando um negativo, né? A gente poderia ver isso. E como o Danilo já levantou, foi um jogo que o time Steelers jogou sufocado o tempo todo, porque foram duas campanhas que não produziram nada no 3 and out no começo para iniciar o jogo, e desde então já estava 14, 21 pontos atrás, né? Já no início do jogo. E aí, meu filho, não tem gameplay, não tem play call que se sustente, né? O ataque foi lá e tentou fazer, mas como time ficou sempre numa situação super complicada durante o jogo todo, né? Cenário bem parecido com o jogo do Jaguars nos playoffs do ano passado, que correu atrás para juiz, chegou perto, mas parece que quando estava chegando não ia mais. Foi bem frustrante o jogo de ontem, né? Bem frustrante mesmo. Tem até uma estatística para reforçar justamente o ponto fora da curva, como esse resultado foi ímpar. Porque o Steelers anotou 37 pontos, como já foi comentado, e não teve nenhum turnover. Então, desde 1940, esse cenário aconteceu 387 vezes. E o time anotou 37 pontos e não tem nenhum turnover. O que aconteceu? 386 vitórias do time que teve esse resultado a seu favor. Uma derrota, a do Steelers ontem. Nunca um time na história, pelo menos nunca um time desde 1940, nunca havia perdido com um cenário desse. Como a gente estava debatendo ontem no nosso tradicional QG, parte disso também do ataque, usando a metáfora que o Zé compartilhou, o ataque estava jogando no espeto. Não tinha mais o que fazer. Estava 21-0, era rap pass offense, porque tem que correr atrás do prejuízo.
conseguiu correr atrás do prejuízo, empatou o jogo, foi para o intervalo empatado. Intervalo, o time voltou como começou. Renega a que parecia estar dando certo. Obviamente o Chiefs fez os seus ajustes para voltar bem para o jogo, mas o time se contenta, quer manter o que foi acordado, o que foi estudado no início do jogo, quer manter o que Mike Tomlin e Keith Butler estão pensando, e a gente sabe que a teimosia talvez seja a principal característica de Tomlin. Quando o negão tem algo na cabeça para tirar, é complicado. O engraçado é que a defesa tentou fazer a mesma coisa, na verdade não, fez a mesma coisa que os Patriots fazem, que é basicamente anular, ou pelo menos tentar anular a principal arma adversária e lidar com o resto do ataque. A gente entrou com esse gameplay no jogo, a gente até conseguiu executar esse gameplay durante uma boa parte do jogo, ou seja, o Tyreek Hill até acho que o último quarto do jogo estava tendo uma atuação discreta, a gente estava conseguindo anular ele bem. A diferença, e o problema foi esse, a diferença entre a nossa defesa e a defesa dos Patriots, quando eles fazem isso, é que a dos Patriots pelo menos consegue dar um jeito no resto do ataque, e a nossa não. A gente anula a principal arma, só que sinceramente parece que o resto a gente nem percebe que estão ali, especialmente o Kelce, né, que é um tight end. Enfim, nossa defesa tem problemas crônicos com tight end que a gente conhece faz muito tempo. Então, mais uma vez, gameplay falho, falhas de comunicação na defesa, falha no esquema defensivo como um todo. Cara, falar da defesa depois desse jogo é um pouco frustrante. Germano, você mencionou, você fez até uma comparação com a defesa do Patriots de anular a principal arma defensiva. Qual foi a principal arma do adversário? Qual foi a arma do adversário que a gente anulou? Cara, até acho que o terceiro quarto, o Tyreek Hill tava com 50 jardas ou algo do tipo, e não tava se envolvendo muito no jogo. Pode até parecer brincadeira de um cara ter 50 jardas e não tá sendo, como é que eu posso dizer assim, não tá sendo muito envolvido no ataque, não tá aparecendo muito, mas pro contexto do jogo, que basicamente o Mahomes lançou para 400 jardas, realmente o Tyreek Hill não tava fazendo a diferença que ele faz, como a gente sabe, como normalmente ele faz. Então foi isso que eu quis dizer, que pelo menos o Tyreek Hill a gente conseguiu isolá-lo um pouco. Tudo bem que no final ele teve um touchdown, enfim, ele realmente foi bem também, mas até certo ponto do jogo a gente estava conseguindo anulá-lo, ou pelo menos minimizar o impacto dele no jogo. É como eu até brinquei ontem no QG, dizendo que o ataque teve 2 drives ruins para começar o jogo e depois fez uma partida quase impecável, né? Assim, competitiva, né, velho? Não tem como dizer que não foi. E a defesa teve 2 drives bons durante o jogo, mas no resto do jogo foi lastimável, assim, foi muito mal. Se pegar dos 6 TDs do Mahomes, acho que uns 4 foram a mesma jogada, a mesma execução, a mesma chamada. Sem falar durante as caminhadas de drives, que eu não sei nem quanto foi exatamente as posses de bola, mas os drives do Chiefs eram assim, fulminantes, assim, 4, 5 jogadas a TD, 4, 5 jogadas TD. Eles não precisavam nem caminhar ao longo do campo, estava extremamente fácil para ele conectar, e conexões fáceis, assim, aquelas rotas retas, não tinha nem nada muito sofisticado. Parece que jogou com o modo cheat ativado, assim. Sabe quando no Madden você descobre uma jogada que sempre funciona contra qualquer pessoa? Foi o que o Andy Reid fez. Acho que ele estava determinado a explorar a defesa dos Steelers e deve ter passado a off-season toda estudando esse jogo para derrotar os Steelers, né? Acho que como pra gente tem adversários que viram questão moral, no caso dos Patriots, que 2 semanas antes de ter um outro jogo, a gente já estava discutindo sobre os Patriots. Eu acho que virou uma questão moral do Chiefs ganhar dos Steelers, e eles chegaram muito bem preparados. A gente, por outro lado, muito mal preparado para jogar, e não há novidade nenhuma nisso, né? Parece que tem semanas que dão folga geral lá pro pessoal que planeja jogo, que começou mal e se manteve mal e terminou mal, e na defesa foi lastimável. Acho que quando a defesa funcionou, pode até dizer que foi os Chiefs que não acertaram, porque não foi muito crédito nosso. A única campanha do Chiefs que durou mais que 4 minutos foi a penúltima campanha deles. O jogo já estava 42-30.
E ainda teve ao lado alguns passes e a jogada terminou com um fumble. Então todas as jogadas de touchdown levaram 3 minutos ou menos, basicamente. Eles realmente estavam disparando bastante. Um comentário só sobre o ponto que o Germano levantou de como o Patriots atua, tentando anular o melhor jogador, podemos dizer, do adversário. O Mahomes, ao final da partida, até na entrevista, fez uma brincadeira, rindo, falando... eu acho que eles tinham muitas peças para anular, falando do ataque deles. Não sei se foi uma percepção, provavelmente foi, obviamente, uma percepção que ele teve em campo, onde, como sempre, já foi comentado, o tight end vai ter espaço o dia todo para poder atuar contra a gente, e isso também não é novo. Teve a questão também Andy Reid se redimindo contra o Steelers, é o que a gente comentou ontem. Ele vai, a tendência na NFL, na verdade, hoje, o head coach fazer o simples para um quarterback novo, e ele estava facilitando muito a vida do Mahomes no jogo ontem. O que é mais doloroso é, de fato, rever o dia da marmota mesmo, como eu disse lá no começo. É ver o mesmo filme acontecendo de novo. É a gente saber que tá entrando para uma temporada com um ataque de elite, ataque cotado para ser o melhor da liga mesmo, com linha ofensiva de elite, quarterback entre os melhores, wide receiver entre os melhores, não só o número 1, agora um corpo de wide receiver entre os melhores, running back que era para ser entre os melhores, mas que o reserva deu uma demonstração muito boa de mais de 100 jardas corridas na primeira rodada. O ataque vai e rende, mas o ponto que todo mundo sabia que tinha problema, que era a defesa, que já se vem investindo horrores e não é de agora, tem muitos anos, e a defesa todos os anos dá uma enlouquecida desse tipo, bicho. Todo ano tem um jogo pra gente endoidar e achar que dessa vez acabou, porra. Não é possível que se invista tão alto e nunca se tire retorno, bicho. Pra mim, a melhor frase a respeito dessa história toda, da proporção entre investimento e retorno que a gente tem, é do Zé, que diz: não adianta você colocar um monte de talento num lugar que tá desorganizado, nenhum talento vai aparecer. E é isso que parece com os Steelers, cara. E a gente agora vai falar quem é que é o dono do cabaré, né? Quem é que manda aí na desorganização, quem é que organiza a desorganização, porque o negócio tem que ter culpado, né? Não é tão pontual assim de jogos falharem. Está sendo consistentemente, os Steelers estão fazendo isso há alguns anos, há não sei quantos anos aí que isso acontece, e a defesa não tem apresentado soluções durante uma temporada inteira. Dizer que vai ter jogo que vai funcionar, vai ter jogo que foi 7 sacks semana passada, vai ter essas coisas, mas para um time que joga para ser campeão, tem que apontar culpados e tomar soluções. Lógico que a gente sabe que feijoada nada acontece, mas a gente tá aqui para cornetar. Pode começar aí, viu, os trabalhos. Quantos anos vocês conseguem lembrar que a gente tem uma defesa estável para a temporada inteira, desde a última geração da Steel Curtain, a geração do James Everson, Polamalu, Ferrier, Brad Kiesel, etc. Vocês conseguem lembrar de algum ano que a gente teve uma defesa estável realmente? Não é nem elite, é estável. Não faz pergunta difícil não, Danilo. Hã? Faz pergunta difícil não. Pois é, essa vai ficar no retórico, então. Não tem, bicho. Acho que quando o último dos moicanos dessa defesa, que era Polamalu, porque Harrison a gente resgatou da aposentadoria, não vou nem contar aqui. Quando ele ainda estava jogando nos Steelers, a situação já estava caindo. Porque, obviamente, nenhuma defesa se aguenta 10 anos no topo, sem renovação. E aí uma série de problemas vai acontecendo que não vira, bicho. A chave não vira. A gente só nesse time que tá jogando hoje, fora os que a gente já limpou, tem os 2 outside linebackers, um defensive end, um corner e um safety. Todos escolheram de primeira rodada. De primeira. Não tô falando nem de segunda, que também é investimento alto. Todos eles são de primeira.
Quantos jogadores? Se for pegar por valor de pick de draft, a nossa defesa é a defesa mais cara da NFL. Não deve ter outra. Com tantos picks de primeira e segunda rodada, jogando entre os 11 titulares. E é aquela coisa, cara, até sem fazer scout, você uma hora começa a acertar no draft, né? E como é que nossos talentos que são draftados tão alto não estão conseguindo se desenvolver no nosso time? Começa esse tipo de questão, porque os caras, alguns têm funcionado, mas os que estão falhando feio. Eu até queria comparar com outras defesas que consistentemente investiram em draft. O problema é que as duas que me vêm à cabeça é meio complicada a comparação, porque elas investiram em picks muito, muito mais altas, que é Jacksonville e Cleveland. Jacksonville e Cleveland são dois times que têm consistentemente estado no top 5 de pick. Aí é foda. Na pick 20, entre 20 e 32, você não vai achar um Myles Garrett, tá ligado? Só que você acha bons jogadores, mas não tem o trabalho de desenvolvimento. Quantos caras vocês realmente viram sair lá de baixo e serem desenvolvidos como jogadores sólidos nos Steelers? Quantos caras vocês viram amadurecer como jogadores de Steelers, mano, em termos de defesa? Porque em termos de ataque, basicamente todos. Não, eu diria muitos. Eu vejo que a maioria amadureceu. O meu problema com a defesa não são os jogadores. O meu problema com a defesa é além disso. Tá em quem comanda, entendeu? Tá no gameplay defensivo, tá no esquema defensivo. Claro que existem erros individuais aqui e ali, mas assim, acho que boa parte deles amadureceu. Como eu cheguei a falar também, que não existe talento para aflorar numa defesa mal coordenada. No máximo vai ter os caras lá com um jogador com stat alto, o cara lá que é o monstro do pass rush e tal, vai conseguir lá seus double digits de sec, mas você vai ver vários jogadores falhando quando a coisa é mal coordenada. Não existe você pegar um safety no primeiro round e o cara não vai se desenvolver jogando numa defesa como essa, entendeu? A gente vai ver, a gente tá correndo o risco de queimar todos esses caras, um Edmonds da vida, um Sean Davis da vida, que é aquela coisa. E por isso que eu também evito ficar comparando o desenvolvimento de picks que foram antes da gente ou depois da gente no draft. Poderia ter feito o trade-up e se tivesse pego tal jogador, a defesa seria outra. Mas será que esse tal outro jogador que foi draftado 2 picks na frente da gente tivesse jogando na defesa do Kate Butler, será que ele teria rendido e estaria rendendo? Para mim, não estaria, entendeu? E se um Art Burns da vida tivesse em outra defesa, um Jaguars da vida, por exemplo, será que ele não estaria rendendo lá? Eu acho que estaria rendendo. Como o Germano falou, eu acho que não é talento de jogador, é coordenação. E aí você vê que é uma unidade com coach com capacidade, e o cara é fora da curva, como é o coach da OL, que é o Mike Munchak, e o que ele faz com jogadores medianos, né? E a gente tem talento dos mais caros aí em termos de draft de primeira e segunda rodada, no que estava disponível pra gente, e a gente não consegue fazer os caras nem se tornarem jogadores competentes, né? Ficam jogadores medíocres. Então, essa é a hora de meter o dedo na cara. Quem são essas pessoas que não trabalharam o suficiente? O mais incrível que a gente vai puxar o histórico do Kate Butler, não é um cara que chegou no Steelers há 3 anos atrás. O Butler está trabalhando em Pittsburgh desde 2003. Grande parte do sucesso que a defesa na década passada teve também veio em função dele. Ele era o treinador dos linebackers. Ele, junto com o Dick LeBeau, desenvolveu toda essa questão de zone blitz, desenhar blitz para o Lamar Woodley e o James Harrison se consagrarem, tudo mais. Por anos e anos, o Butler ficou esperando essa oportunidade, e desde que assumiu, nem de longe está correspondendo às expectativas. Aquela questão, talvez ter pessoas na NFL que sejam voltadas de fato para
trabalhar com alguns roles da equipe, podemos dizer. Eu zero questiono novamente o trabalho do Kit Butler ao longo de todos os anos contra o linebacker coach. Como defensive coach, não rende. Ele já falou que realmente a defesa de Steelers tem talvez o investimento mais caro. São 7 dos últimos 8 escolhas de primeiro round em jogadores de defesa. Nunca que a gente deveria estar hoje, 2018, falando sobre essa questão, ainda mais com tantas lições que a gente parece ter tido nos últimos anos. Questão de gestão. E hoje, infelizmente, sem uma mudança, eu não fico nem um pouco esperançoso que isso venha a mudar, a transformar a defesa. Vai ter um jogo pontual que a defesa vai se superar. Pode ser já o próximo jogo. A gente já viu o Steelers fazer isso também várias vezes nos últimos anos, mas vai chegar aquele momento, mais especificamente final de temporada, um jogo decisivo dos playoffs, onde a gente vai ver esse filme e a gente vai estar aqui falando a mesma coisa. E enquanto não tiver essa tão sonhada, desejada mudança na coordenação defensiva, vai ficar acontecendo do mesmo jeito. Eu fui puxar a última vez que talvez, eu repito, talvez o Steelers tenha demitido alguém e durante a temporada. Isso foi o Jack McNeil em 2013, o treinador da OL, que tinha acabado de chegar. E a gente Steelers começou 0-4 naquele ano. Terrível o início, obviamente, Mike Adams como left tackle e tudo mais. Fernando Velasco era o center da equipe. Ele foi demitido. Isso saiu depois, se não me engano, depois do quarto jogo, mas ele não terminou suas atividades com o time, podemos dizer. O time só anunciou que ele saiu no dia depois do final da temporada regular, e aí foi desvirgulhado que o Mike Tomlin meio que assumiu as rédeas da posição e tudo mais. Então, essa temporada é muito cedo, a gente, obviamente, nessa marmota, nessa overreaction, mas dentro do histórico, eu acredito que com toda razão a gente tem motivo de sobra para não ter nenhuma esperança de que vai ser diferente em 2018 e se preparem um ano bastante longo. O ano aponta para ser bastante longo mesmo. Se ainda tem coisa para despejar aí, o momento é esse, gente. Aproveita a sessão de terapia. Cara, você olhar para os últimos jogos, os Steelers tomaram no Heinz Field, né, que a gente tem orgulho de dizer que é o nosso estádio. Os Steelers tomaram 87 pontos nos últimos 2 jogos no Heinz Field. Dá pra dizer que a defesa que a gente não tem uma defesa nem entre as 20 melhores da liga, hein? Dá pra gente colocar por aí. É pra se pesquisar se isso não foi a pior sequência, né, da história do Heinz Field, 2 jogos, 87 pontos. Eu duvido que tenha uma sequência tão ruim como essa. É pra se pesquisar se não é a pior sequência de jogos back-to-back em casa, assim, né? Da história da NFL, viu? Eu acho que nem Detroit Lions aí tal conseguiu esse tipo de coisa, não. 45 contra Jacksonville e 42 contra Kansas City Chiefs. E o ataque nos últimos 2 jogos foi lá e marcou 79 pontos, que também, né? Não é nada mal, pelo contrário. Então a gente sabe, não é difícil apontar o problema não do time, não. Como eu falei mais cedo, chega a ser frustrante. É uma coisa que a gente vê há vários anos, há vários jogos importantes. Então, a atuação da defesa não surpreendeu a ninguém, né? Na verdade, o time é bipolar, porque no jogo passado, no jogo contra os Browns, a defesa foi muito bem e o ataque foi uma merda. E nesse jogo o ataque foi muito bem, de novo, tirando o primeiro quarto, e a defesa foi uma merda, tirando o segundo quarto ali, que conseguiu parar, por alguma razão, o ataque de Kansas City. Então, assim, basicamente a gente não tem como confiar. A gente não tem como confiar no time, porque uma hora o ataque vai mal, outra hora a defesa vai mal.
porra, é difícil, não tem um equilíbrio, não tem um jogo que a gente fala, pô, nesse jogo aqui a defesa foi bem, o ataque foi bem, o special team foi bem, não tem. E é como todo mundo aqui já falou, é frustrante porque a defesa tem os jogadores necessários, tem os jogadores de pedigree necessário para ir bem, mas a gente simplesmente não rende. Então acaba tendo isso. Eu simplesmente não tenho nem muito o que falar. É um sentimento de impotência, um sentimento de frustração mesmo. Você acaba morgando com a defesa, morgando com o time como um todo, porque a gente espera ano após ano que esse time vai fazer grandes coisas, vai chegar no Super Bowl, vai não sei o quê, para ano após ano a gente ficar decepcionado, a gente bater com a cara no chão, enfim, a gente não conseguir atingir os objetivos que, sinceramente, todos nós sabemos que são totalmente possíveis. Então, fica aí meu desabafo com essa questão. Tenho muito mais a falar, mas por enquanto é isso, é apenas explicar o porquê eu sinto essa frustração toda que eu tanto falei no podcast de hoje. Pois é, a gente vai acabar essa janela nossa resmungando igual, por exemplo, a torcida do Packers, que tem Aaron Rodgers e só chegou a um Super Bowl. Tá ligado? É esse sentimento que a gente vai acabar ficando. Ou o Dan Marino, que não ganhou nenhum Super Bowl, mesmo sendo o deus dos quarterbacks. Hoje mais cedo, para aproveitar esse espírito de desabafo, o Ricardo mandou lá no Twitter pedindo para que os amigos ouvintes, seguidores do Black Yellow BR no Twitter, respondesse a seguinte pergunta. Você hoje passou a ser parte da família Rooney. Você tem Rooney lá no seu sobrenome e, por consequência, você acabou de ganhar o comando do Pittsburgh Steelers. Qual é a primeira mudança que você faria? A série de respostas é maravilhosa. Tá? Vou começar aqui com a nossa amiga Mariana Balzani, que mandava todos os coaches embora. Inclusive Kevin Colbert, nosso general manager. Todos os coaches embora. Isso é uma reclamação comum lá nos Estados Unidos. O Tomlin tem que rodar porque o time não tá rendendo o suficiente e ele não consegue controlar o vestiário. No espírito de controle também tá a Nájila Freitas, da NFL de Bolsa, que diz que implantaria disciplina em primeiro lugar porque o extracampo tá acabando com a gente. A gente pode passar pelos extracampos só de hoje, depois dessa sessão aqui, só pra você ter uma noção. O Pedro tirava a rede social de todos os atletas, que afinal o extracampo tá quebrando. Robson Carlos mandava embora Colbert, Tomlin, Butler, trocava o Fitner, porque como coordenador ofensivo ele já não deu certo, aí isso é um pouquinho exagerado, Pedro, porque são só 2 jogos. E acabar com as palhaçadas de extracampo. Diego Evaristo, Keith Butler, Jordan Berry, Bud Dupree, Art Burns, todo mundo na rua. Gustavo Torres, Butler, Burns e Berry. Esses são os verdadeiros Killer Bees, tá? Os B que estão matando a gente. Todos eles na rua. Vitor Dias, adeus Art Burns. Um momento só, genial, viu, Danilo? Essa genial! José Ortiz, Burns, Chiquilo, Dupree, todos embora. O nosso colunista José Lopes trocava o Keith Butler porque a defesa precisa ser melhor treinada, apesar de talento ter lá. Ele faz uma redação sobre talento porque afinal ele é um colunista. Giancarlo Giordani, draftar direito para secundária, mais dinheiro, mais, entre aspas, dinheiro gasto na secundária. Roberto Campos, Keith Butler seria mandado embora. Thiago, talento de defesa que tá faltando, precisa melhorar o treinamento na defesa e demitir Mike Tomlin porque ele não consegue controlar o time direito. Flávio, por que o Tomlin tem tanta dificuldade em deixar as coisas de vestiário dentro do vestiário? Então, sempre vazando as coisas, ele não consegue controlar. O de Brickashaw Dantas, Colbert, staff de defesa, todo mundo pra fora, incluindo jogadores como Burns e Berry, Rafael, todo o coach staff de defesa embora, o Alexandre Dinés. Cancela a assinatura da tag do Bell, já que ele não quer vir mesmo. Depois coloca a Steel Curtain de volta, troca todos os talentos de ataque por talentos de defesa, e aí eu quero ver como é que esses caras vão conseguir quebrar o time de defesa. Torcedores, calma. Ernesto Dourado traria Bill Cowher de volta para ser head coach, para dar um jeito nesse vestiário de moleque criado a pera com leitinho. Continua. Caio manda o Keith Butler embora, Lucas Bacio, Keith Butler embora, João Vitor, fora Keith Butler. Ô Danilo, nós sabemos que esse Caio não é o nosso querido Caio Melo, porque se fosse o Caio Melo, ele mandaria o Butler para aquele canto e não embora, né? Então, com certeza não foi o nosso companheiro de podcast. Fora o carinhoso apelido na frente, né? Claro. Não é só Keith Butler, é o mantegudo Keith Butler.
Do Alex, não faria nada. Esse é um rapaz otimista, rapaz. A merda já tá feita. Agora tem que salvar o que tá aí. Que maravilha, rapaz. Elias Nogueira manda o time inteiro passar 1 ano treinando com o Bop. No meio da temporada não dá, cara. Você vai ter que fazer alguma coisa agora. Felipe Abreu paga o homem, obviamente está se referindo a Le'Veon Bell. Alex Davi manda Art Burns embora porque não dá pra ficar. Um rapaz cujo nome tá Aô carai, bem justo, colocaria Joshua Dobbs para começar o próximo jogo e Thiago Tchaikovsky começaria o rebuild. Traduzindo, toca fogo no que tá aí. Acho que uma boa parte da torcida aqui compactua com o que vem dos Estados Unidos, os gritos de fora Mike Tomlin, né? Que a gente sabe que não vai rolar, bicho. Salva uma tragédia. O Pittsburgh Steelers não vai demitir Mike Tomlin. Que dirá algum coordenador? Ricardo já trouxe há quanto tempo os caras não demitem um coach de posição no meio da temporada, quanto mais um coordenador ou um head coach. No mais, próximo off-season renova o contrato do Mike Tomlin de novo, que vai ser agora em 2020. Pois é. O máximo botar pressão nele vai ser não renovar ano que vem, para renovar depois de 2020. Somos uma franquia estável, pô. É estável. É a franquia estável mais instável da NFL, né, Danilo? Exatamente, cara. Eu nunca vi tanta bagunça num time estável como esse, bicho. Só hoje, a gente já teve um outside linebacker que mandou DM para um amigo fã do esporte, dizendo que tava, em vez de estar no jogo, tava com a mulher do cara na cama dele. Parabéns, Bud Dupree. O quão descontrolado você tem que estar para mandar uma dessa no Twitter, bicho. Você tem um wide receiver que a primeira coisinha atravessada que ele recebe, ele diz: "Uai, pô, me troca aí vendo o que é que dá, seu Antônio Brown." Os caras tão loucos, porra. Os caras tão loucos. A gente conversou muito isso hoje de tarde, uma conversa extremamente agradável no nosso quartel-general. E eu diria que ela foi construtiva, não agradável, Ricardo, porque de agradável não tem quase nada, né, bicho? Foi um bom debate. Foi um bom debate. Foi um debate bastante saudável. Isso, de alto nível. De alto nível e que pra gente importar pra cá de como as redes sociais é o mal dos Steelers nessa década. É inacreditável o que esse time faz no Twitter, no Instagram. Todo ano tem um negócio desse e não é de agora. Quem não lembra, foi depois de um jogo de primetime, Thursday Night, no dia da ação de graças contra o Ravens, Mike Mitchell e Emmanuel Sanders descontrolados nas redes sociais. O Emmanuel Sanders estava no estilo do Dupree, porque ele dropou a bola que empataria o jogo no two-point conversion. Estava descontrolado, mandando DM para todo mundo. E o Mike Mitchell estava xingando, partindo para ofensa pessoal, de fato, contra torcedores. E aí foi que o Mike Mitchell passou mais de 1 ano afastado do Twitter. Depois desse episódio, sabe-se lá o que Mike Tomlin fez. Mas depois voltou e não adiantou de nada, seja lá qual foi a decisão feita. A melhor pessoa que falou sobre essa questão de rede social hoje foi o De Castro. O De Castro não tem rede social alguma. Ele simplesmente fala: se eu quiser conversar com alguém, eu ligo para a pessoa, eu mando uma mensagem, eu chamo ela para conversar pessoalmente. Para mim, esse negócio de rede social é uma perca de tempo. Ele foi mais além, disse que não é um problema só do time, de forma geral, como é um problema em toda a sociedade. E ele não entende o que é que tem tanto por trás de atrativo em pessoa, em ver seus companheiros de time fazer o que fazem em suas respectivas decisões no uso da sua rede social. Ele disse que sempre está aconselhando eles, mas que não adianta, né? Não é a primeira vez que Antônio Brown faz isso, só nos últimos 2 meses, no último mês. É a terceira vez que ele vai atrás de alguém, podemos dizer, no Twitter. Primeiro foi o Ed Boucher falando que... chama ele de palhaço, falando que não viu nada porque o Boucher reportou que o Brown estava mancando no training camp.
A gente sabe todo o respeito que o Ed Boucher tem lá em Pittsburgh, é um jornalista que volta no Hall da Fama, enfim, tem muito respeito lá dentro. Depois ele foi atrás de um repórter da ESPN, que eu não lembro quem é, falando que ia dar um murro na mandíbula dele para aprender, para ele ver o que é bom para tosse. E agora foi atrás de um ex-funcionário do Steelers, né, que é o Ryan Scarpino, falando que o Ryan Scarpino falou que Antônio Brown só é alguém na NFL por causa do Big Ben. E o Brown falou, então me troque e vamos ver. Só para registrar, o escritor da ESPN é Jesse Washington. Obrigado, não lembrava o nome desse rapaz. Eu também não. Porra, Danilo, pelo amor buscar, de Deus, jovem. bicho. Ah, não, pelo amor de Deus, velho. Não. Fantástico. E do Antônio Brown a gente não pode deixar de citar o lamentável episódio da live que ele fez no Facebook, expondo a palestra que o Mike Tomlin estava fazendo, a falta de respeito pelo seu chefe, né, Mike Tomlin, e pelos seus companheiros, no momento que você não é interno, né, aquelas palavras, e deferiu palavras, o Mike Tomlin deferiu palavras a respeito de outra franquia e pegou muito mal na NFL, e mais um episódio aí do mau gerenciamento do Antônio Brown nas redes sociais. A maior ironia do mundo com esse episódio do Antônio Brown foi que o Mike Tomlin estava falando, vamos fazer um bom trabalho essa semana, vamos ficar calados nas redes sociais. Por ironia, Brown estava fazendo uma live na hora. É a representação desse time do Pittsburgh Steelers. E por incrível que pareça, né, também por questão de justiça, o cara que tinha tudo para se encaminhar a ser a ter problemas com redes sociais, até pela geração que ele entrou como jogador mais jovem da NFL e é jovem e faz parte de outra geração, ele encara as redes sociais de outra forma, diferente do Antônio Brown, que é o Juju, e o Juju vive nas redes sociais. Quem acompanha sabe que a vida dele são as redes sociais. É um cara que constrói bastante nos canais que possui, Instagram, YouTube e tal. E, pelo contrário, ele tem uma ótima gestão, né? De rede social, assim. Eu não sei nem se ele é muito bem assessorado, acredito que não. Acho que por ter já crescido nessa mentalidade, nesse ambiente de rede social, ele sabe gerir muito bem, diferente do Antônio Brown, que não cresceu com isso e se pegou famoso e deslumbrado, com a fama, com muito dinheiro, e tendo a rede social como uma grande vitrine para mostrar a ostentação que é a vida de um wide receiver diva na NFL, e acaba se perdendo, né? Um cara que não aceita críticas, não aceita a má fase, não consegue encarar a má fase de forma positiva, e é isso, é Romário quando não fazia gol, entendeu? Romário passava tempo sem fazer gol, também começava a brigar com o repórter, querer bater em repórter. O problema é que rede social hoje em dia é um microfone 24 horas por dia, né? A rede social aceita qualquer coisa que você faça lá, e sem um gerenciamento específico de expor parte da franquia, é sempre deixado muito solto e só é repreendido quando as coisas acontecem, vai continuar acontecendo, né? Então, entra naquela questão de quem é o responsável por essas coisas na franquia. E o Mike Tomlin é um cara que sempre, quando é questionado sobre isso, ele fala, eu não ligo para o que os jogadores estão fazendo nas redes sociais, eu não vejo, eu resolvo isso internamente, e tá na hora de ser um pouco mais enérgico com relação a isso. Não dá para ignorar essa questão. A gente não vive há 10 anos atrás mais. A gente vê os rumos, o que é que uma rede social pode fazer, o que uma rede social fez com as eleições de um país, como tanto falam lá nos Estados Unidos, não querendo entrar em questão de política, mas é uma variável presente em todas as questões hoje da nossa sociedade, que ele não pode simplesmente chegar e falar que eu ignoro esse tipo de problema. Não dá. Até porque, Ricardo, desculpa interromper, que assim, eu não vou podar, eu não vou me meter no que o Antônio Brown fala na rede social dele. Mas se ele tivesse dito o que disse numa entrevista na ESPN, já seria da competência do Mike Tomlin ir lá e repreender, entendeu? Se tivesse entrevistado no Sport Center e o cara falasse o que o Scarpino falou e ele dissesse
Então me troque e vamos ver. Será que aí sim se tornaria relevante para a franquia as palavras que estão sendo ditas publicamente pelos seus jogadores? Porque a franquia não leva a sério as redes sociais. E como você falou, é o canal que mais se comunica com os fãs diretamente, entendeu? Porque na televisão há parece que pelo menos a televisão está mediando essa comunicação. Na rede social não. O jogador está diretamente atingindo as pessoas com que ele está falando. Eu até falei isso mais cedo no debate que a gente teve, e se não... É uma mentalidade conservadora, a gente sabe que é uma empresa conservadora, a franquia Steelers, e se achar que rede social é coisa que meu sobrinho mexe, provavelmente os Rooney lá devem pensar isso, é o que meu sobrinho mexe e tal, as besteiras que ele fica botando, foto, não sei o quê. Deve ter gente que pensa dessa forma, como a gente sempre, como todo mundo aqui tem um tiozão que pensa isso. Se enquanto continuar dessa forma, as coisas vão continuar acontecendo e vão continuar saindo do controle. E o Steelers perdeu uma oportunidade de poder se redimir com tantas coisas do passado nessa pré-temporada, justamente quando o Brown foi para cima do Ed Boucher. O que eu quero falar com isso? O Jaguars teve um episódio com o Jalen Ramsey, onde ele também fez ameaças, posts em rede social com jornalistas. Era pré-temporada, não faria realmente diferença, até porque o Antonio Brown nem jogou na pré-temporada, mas o Jaguars chegou lá, Tom Coughlin chegou e ele tá suspendendo o Jalen Ramsey, ele tá falando muita besteira, deu aquela entrevista falando mal de meio mundo de quarterback pela liga. Saibam que a gente respeita todos os jogadores pela NFL, essa não é a posição do Jaguars e nós não queremos nossos jogadores com essa mentalidade. E foi lá, suspendeu o cara de jogo de pré-temporada por pura representação e pronto, deu um ponto final. O Ramsey desde então nem fala mais tanta coisa. O Steelers lançou uma declaração do Brown, mas isso depois do segundo episódio, e se não me engano, eu não tenho certeza, isso aí eu vou ficar realmente devendo, não foi nem uma nota oficial, e sim foi um texto que o Gary Dulac postou. Então, é um time que não faltam provas que ignora essa questão, e a gente pode estar exagerando aqui, mas não dá. Muito bem, então a gente atacou para todos os lados. A gente espera que que pelo menos por uma semana só a gente esteja atacando os Steelers e não o nosso adversário. Faltou um lado, Danilo. Se jura? Então elucide-me, por favor. Jordan fucking Berry. Ah, meu irmão, puta merda. Tinha esquecido dessa criatura. Eu não esqueço, não. Eu não esqueço, não. Eu até fui puxar os punts desse rapaz nessa última partida. Primeiro punch, a nossa campanha durou menos de 1 minuto. Caralho, que vergonha. Menos de 1 minuto, 39 jardas. Segundo punch, 45. Terceiro punch, 33. Todos eles bem no começo do campo de Kansas City. Aí o quarto punch dele foi para 59 jardas na linha de 1. Até que, enfim, fez um trabalho maneiro. O outro punch foram 56 jardas. A bola viajou bastante, mas caiu dentro da end zone. Ele podia ter dado uma encurtadinha, né? Então, você quer falar sobre Jordan Berger, mano? Você quer ter esse prazer? Falar não. Eu quero apenas dizer que a gente tem que procurar um punter novo assim que possível. É um cara que tem uma perna muito boa, como a gente sabe, mas a inconsistência dele é muito grande. Então, tanto faz ele tem um punt, como esse que você falou, de 59 jardas, quando a bola sai na linha de 1, que é um punt basicamente perfeito, do que ter um punt de 33 jardas com retorno. Então, assim, é complicado. E para você ver, os 3 primeiros punts dele foram uma desgraça e acarretaram diretamente no fato de que os Chiefs fizeram 21 pontos seguidos na gente. Foram 3 punts horríveis que
deram uma posição de campo muito boa para os Chiefs começarem o ataque. E contra a nossa defesa, né, do jeito que estava, enfim, a gente viu no que deu. Antes de começar a temporada, eu defendia a manutenção do Barry, eu achava que era só uma questão de confiança e tal, mas sinceramente, a gente sabe que Panther tem vida curta na NFL. O que não falta é a galera para ficar chutando a bola. Então, infelizmente, do jeito que ele tá vindo, não dá mais não. A inconsistência tá muito grande para ficar defendendo esse cara. É um ponto falho na nossa equipe, um ponto bastante negativo. Então, para mim, já deu. Para mim, o Barry tem que vazar o quanto antes. O primeiro punch, ele até permitiu o retorno. A nossa sorte foi que caiu pro DeAnthony Thomas, mas ele retornou para 31 jardas. Tá? Foi essa a primeira campanha que começou a matar o esquema, foi a campanha da primeira pontuação de Kansas City. A segunda, ele deu o punch, deu retorno pro Tyreek Hill, felizmente foram só 6 jardas, e aí todos os outros ele ou chutou para fora ou no último touchback. Eu acho que a gente tem que também trazer para conversa o Chris Boswell, né? Porque também eu acho que ele só não estão falando mais dele porque teve kicker fazendo coisa muito pior pela NFL essa semana, mas errou mais 2 vezes, mais 2 chutes essa semana e contrato novo, mas a cadeira de kicker na NFL esquenta mais rápido, né? Não é... Lógico que não vai ser aquela coisa de vamos trazer outro, mas o Boswell precisa ser cobrado e voltar à consistência que sempre teve, né? Lógico que a gente nunca exigiu chutes de 50 e poucas jardas dele, mas abaixo disso ele construiu uma reputação que se tornou uma obrigação ele acertar. Então, esses erros estão comprometendo os resultados, né? Se ele não tivesse errado um field goal, a situação poderia ter sido outra, né? Não ter virado um momento do jogo. Semana passada também, os erros dele custaram o resultado aí. A gente poderia ter saído com a vitória, se não fosse os erros dele. Tem que falar sobre o Boswell, mas tá de contrato novo e não tá chutando conforme mereceu o contrato. Chris Boswell 0-2 em field goals nesse momento na temporada, né? Fica difícil. Depois de ter perdido somente 3 no ano passado todinho, né? Sem contar que só hoje a gente já teve 2 trocas de kicker na NFL, né? O Vikings e o Browns contrataram outros kickers hoje. E assim como o Boswell, para eles estão custando um resultado positivo, uma vitória na temporada. Obviamente para eles é muito mais fácil, podemos dizer. Pra gente a paciência com o Boswell é um pouco maior, mas eu tô com o Zé. Não é botar também o Boswell como um bode expiatório, mas ele tá naquela fase da NFL com contrato novo, um dos kickers mais bem pagos da liga, onde chute dentro de 50 jardas, ele tem a obrigação de acertar, e isso não aconteceu, perdendo até extra point no jogo de ontem. E eu fico ainda mais insatisfeito porque eu tenho esse filho da peste no Fantasy e tá me custando esses pontinhos aí. Então foi por isso que você não xingou o Barry, porque Panther não fica no Fantasy. Mas aí o cara... Mas aí, amigo, você ter Panther no Fantasy e ainda você ter o Barry, aí é amor demais, ter jogador dos Steelers, né? É muito clubismo no Fantasy. Só pra concluir sobre o Barry, o bicho é tão filho da puta que faz questão de dar um punt miserável daquele quando o jogo já tava basicamente perdido, só pra garantir aquele emprego dele mais uma semana. É inacreditável. Até nisso a gente tá se fudendo. Não fale mal do meu Panther. Meu Panther, essa jogada garantiu a hashtag aí. Esse já garantiu a temporada inteira só nesse punch no final, bicho. É impressionante. É impressionante. Então... E só pra uma curiosidade, já que tá falando só sobre o Barry agora, pra encerrar mesmo, por que diabos cederam o visto do trabalho do Barry para ficar nos Estados Unidos esse ano? Porque teve uma complicação de que os Estados Unidos quase não cedia o visto pro Barry se manter no país
trabalhando mesmo sendo atleta profissional. Isso aí teve todo um jogo de cintura com a embaixada australiana nos Estados Unidos para que a situação dele fosse regularizada. Se não fosse por isso, a gente estaria mais tranquilo hoje. Até nessas questões a gente tá aí para se fuder. Então, vamos lá, vamos encaminhar o fim desse programa. Nossa próxima partida é em Tampa, contra o Buccaneers, Monday Night Football, dia 24 de setembro, 9h15 da noite, horário de Brasil. Eu não quero nem lembrar o que é que Tampa Bay tá fazendo nessa temporada. E o que Meu é que a gente amigo, fez. se a gente perder pra Fitzpatrick, cara, é pra fechar. Meu amigo, olha, eu vou ser sincero. Aí sim vocês vão ver o que vai ser um inferno na mídia de Pittsburgh. Meu amigo, eu tenho pena do Tomlin. É falta, rapaz. É isso. Poxa, mas Não, a gente já. Acabou a paz, né? Acabou. Mas a gente já perdeu. E era. Eu nem lembro que era o QB lá. Mike Glennon. Mike Glennon, 2 vezes por sinal. Se for. O Tampa foi o pior time daquele ano, não foi o ano do Foi. do first, foi exatamente. Campanha 2-14. Foi, que draftaram o Winston, né, no outro ano. Aí, 2014. E a gente perdeu lá, né? Não tem. Lá não, foi no Highfield, né? Eu acho. Foi no Highfield. Pois é, eu não duvido dessas coisas, eu não duvido. Fitzmagic aí é cosplay do Conor McGregor e tá fazendo as suas coisas, até ganhar um contrato e depois cair e achar trabalho em outro lugar. E, por alguma razão, o Steelers é favorito para esse jogo na casa de aposta. Por alguma razão, o Steelers é favorito. Pois é, então vamos lá, encerrando o programa, as considerações finais de vocês com um toque desse jogo. Se vocês quiserem matchup, palpite, se vocês quiserem, não dá nem pra levar muito a sério o que a gente vai falar aqui. Germano Coutinho, por favor. O meu matchup pro jogo vai ser a nossa defesa contra o Keith Butler, porque pra mim eles vão um contra o outro todo jogo, porra. Eu acho que esse é o matchup mais importante da partida, porque não é possível, bicho, não é possível que eles estejam cooperando pra fazer essa merda, especialmente a secundária. Porque o front seven, eu nem falo muito. Cara, no último jogo a gente pode não ter conseguido tanta pressão assim e tal, mas também o Mahomes joga a bola com 2 segundos, enfim, a linha ofensiva dos Chiefs também jogou bem. Agora, a secundária, bicho, é muito erro de comunicação. Então, meu matchup vai ser a secundária, especificamente, contra o Keith Butler, pra ver o que acontece. Eu acho que não é nem contra os Bucks, vai ser o matchup principal da partida, é a secundária contra o coordenador defensivo, simplesmente. Zé Brasiliano, a sua despedida por hoje, o que você espera ver dessa partida? Rapaz, eu ainda não consegui nem parar pra pensar nessa próxima partida, viu? E essa semana eu acho que vai ser ainda tão longa. É mais longa, né? Porque o jogo é na segunda-feira. Eu não sei, o Mike Tomlin destacou isso como um ponto positivo por ser um dia a mais pra poder se preparar, mas eu sei não, viu? Eu preferia que fosse logo na quinta, porque dava a chance que a gente ganhava e resolvia logo, porque passar até segunda chorando com essas coisas que tá acontecendo, que jogador dando declaração e não sei o que, aí um fala bem e outro fala mal, aí vai ser até segunda esse negócio. E o jogo, sei lá, vai ser Tampa Bay, né? Já complicou, mas tá numa fase boa. Franquia como Tampa Bay, a fase boa às vezes acabam rápido. Sei não. Vamos lá, não sei o que esperar. Meu matchup vai ser a franquia Pittsburgh Steelers contra as redes sociais essa semana. Eu acho que a gente vai perder esse embate também, viu? Ainda tem muito tempo até lá. Ricardo Rezende, por favor. Tem coisa mais pra falar depois desses 2 matchups que já foram destacados. Sei lá, o principal matchup do Steelers vai ser o Antônio Brown não querer fazer o booming dele lá no canhão do estádio do Buccaneers. Eu vi o Bel jogar um taco de dinheiro dentro do canhão. Tá de fácil. Legal. De dobrões. Ai, meu Deus.
Amigo ouvinte, você vai assistir esse jogo segunda-feira que vem. Portanto, se o jogo é na segunda, o podcast deve demorar um dia ou dois a mais pra sair, né? Você deve assistir esse jogo, você já deve estar aí pensando, caramba, Mike Evans contra Art Burns, meu Deus, Gerald McCoy, tem pra parar James Conner, nosso jogo corrido e tal, bicho. Tem muita semana até lá. Fica tranquilo que o Steelers odeia perder em prime time e é apaixonado por perder trap game. Provavelmente a gente vai sair com o segundo empate da temporada nesse jogo, tá? Porque é a única possibilidade. É a única possibilidade. A gente vai perder. A gente não vai perder em prime time para um quarterback reserva. Então, é o paradoxo do gato com um pão com a manteiga, né? Não cai de nenhum dos dois lados. Vai ficar voando esse Exatamente, jogo. É o jogo eterno. Não vai acabar nunca. Ricardo, você ainda despeça-se da nossa audiência, por favor, porque matchup pro próximo jogo não vai sair mais, não. Na próxima semana estaremos embarcando para terras americanas. Estarei indo para os Estados Unidos acompanhar o jogo do Steelers contra o Ravens na semana 4 no Sunday Night Football. Eu convido todos a acompanharem nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter. Farei de tudo e mais um pouco para compartilhar toda essa experiência com vocês, nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Provavelmente não terei como participar do próximo podcast. Estarei lá, então segue o convite para nos acompanharem nas redes sociais com uma grande cobertura que estou planejando fazer para vocês. Um grande abraço. Antônio Brown dançando na endzone com a bandeira do Brasil é o mínimo que a gente espera de uma cobertura sua, Ricardo. Nos vemos depois do Monday Night Football, Pittsburgh Steelers em Tampa Bay Buccaneers. Obviamente tem transmissão da ESPN, mas você pode assistir no NFL Game Pass, tá? Se você tem a opção agora de assinar o Siga o Seu Time para assistir todos os jogos do Steelers, ou você tem a opção de assinar com a Vivo, R$30 por mês, você pega o Game Pass completo, vale completamente a pena essa opção. Qualquer cliente Vivo, pré-pago, pós-pago, controle, enfim, você pode assinar e tá de boa. Então acompanhe a partida, que na próxima semana a gente vem trazer o resultado. Esperamos que a gente não precise vir espinafrar o time aqui de novo na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Hey there, it is Ryan Seacrest with you. Do you want to make this summer unforgettable? Join me at Chumba Casino. It's this summer's hottest online destination. They are rolling out the red carpet with an amazing welcome offer just for you. So don't wait. Dive in now and play hundreds of social casino games for free. Your chance to redeem real prizes is just a spin away. Care to join me? Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.